Fala galera, vamos chegando aí. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fala Rodolfo, fala Joey Fonseca, Eitagro, Canuto, tamo junto. TH Ramires, galera tá chegando aí, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, rapaziada. Que hoje a gente vai bater um papo muito bom, muito bacana aqui com o pessoal da FAEG Jovem Itumbiara, que convidaram o Agro de Respeito para estar participando aí de um bate-papo sobre manejo da fertilidade do solo. Aí o TH Ramires perguntou: você pensa em fazer live? Ufa! Falando de culturas específicas depois. Ué, é uma ótima ideia, hein? É uma ótima ideia. Quem sabe, né? É uma boa ideia. Olha só, professor Paulo Arbex, que honra, presente aí na nossa live. E tamo aí, tô esperando o pessoal da FAEG. Cadê a galera da FAEG? Deixa eu ver se já entrou aqui. Eu que não vi entrar. Fala Vanderlei, fala Rovani. De onde que vocês estão assistindo aí, pessoal? Conta aí um pouco da cidade, do estado. Vamos ver de onde que o pessoal é. Fala Rogers. Da onde vocês estão participando da nossa live aí, galera? Manda aí. Enquanto o pessoal da FAEG Jovem não chega aqui. Sorriso, Mato Grosso. Boa, Pedro Sari. Grande abraço pra galera aí do Mato Grosso. Cuiabá. Galera do Mato Grosso em peso hoje. TH Ramires é de Salinas, Minas Gerais. Boa, Grande Salinas. Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Aí, ó. Centralina, Minas Gerais, pertinho de Itumbiara. Aí, ó. Quem sabe o bate-papo já não fica bom para vocês aí também, ó. Pessoal da FAEG vai estar aí pertinho. Diamantina, Minas Gerais. Espigão do Leste, Mato Grosso. Mato Grosso tá muito em peso hoje. Catalão, Goiás. Santa Catarina. Itumbiara, Goiás, pô. Tinha que ter alguém aí, né? De Itumbiara, Goiás. Barra do Garça, Mato Grosso, sul de Minas. Vamos ver a galera aqui da FAEG Jovem se entraram aqui no nosso bate-papo. Fala, Opa! Diego. Tudo jóia? Fala, João, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. A gente teve um desencontro aqui agora, ué. Eu acho que eu tô com um problema na internet. Ah, imaginei mesmo. Tava conversando com o pessoal aqui. Falei, pô, cadê o João Henrique, cara? Mas vamos Ó, lá, que agora deu certo e a gente vai fazer uma live produtiva hoje. boa, a galera já tava mandando aí da onde que cada um tá assistindo. Tem muita gente do Mato Grosso, tem Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, tem o pessoal do Instituto Federal Tocantins, tem gente de tudo quanto é lugar aí. Tá bem bacana a presença do público hoje, hein? Cara, que bacana. Isso é uma coisa que o agro permite, né? Essa sinergia entre todos os estados que trabalham com essa modalidade tão bonita, né? Que é o agronegócio. E nosso objetivo hoje é tentar ajudar esse pessoal todo, né? Tentar tirar alguma dúvida e fazer uma coisa bem dinâmica. Boa. E tem gente de Itumbiara também aí, tem gente de Goiás, tem gente tudo aí de perto aí, já se manifestaram, estão tudo acompanhando a live, já ficaram sabendo pela FEG Jovem Itumbiara e estão aí. Sim. Convidei bastante o pessoal da faculdade e tudo mais. Os meus conterrâneos vão entrar com força aqui, com certeza. Massa demais. Tá contigo então, meu amigo. Vamos aí. Então, tá tudo de boa? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, por aí tudo certo também. Aqui tá normal a sua internet, parece que estabilizou. Não, então bora lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente você, Diego, por ter aceitado o convite, por ter sido tão cordial. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, o FAEG agradece. Primeiramente, né, o que que é o FAEG? O que que nós queremos, o que que nós pensamos e o que que nós fazemos? Bom, se fosse para simplificar, eu poderia falar que o FAEG é uma ramificação
o FAEG Jovem é uma ramificação do FAEG, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, que é uma entidade sem fins lucrativos que visa representar o produtor rural. Nós do FAEG, a gente tem esse mesmo intuito, que é promover algum tipo de benefício para todas as pessoas que, de alguma forma, estão ligadas, né, ao meio produtivo, agropecuário. Então, a gente tenta proporcionar a essas pessoas algum tipo de benefício, seja ele da natureza que for, um curso, uma palestra, um seminário, uma assistência, qualquer coisa que a gente possa proporcionar e que dê um auxílio efetivo na fabricação de facilidade, né, na vida dessa pessoa no meio rural, é o nosso objetivo, basicamente. E essa live aqui hoje é justamente para isso, para a gente tentar abrir, né, esse leque que é a fertilidade do solo e tentar explicar a essas pessoas que nos seguem, né, principalmente a você, e fazer um papo bacana sobre esse assunto tão pertinente, né? Eu acho que muitas das vezes não é muito retratado como ele deveria ser. Show de bola. Então estamos hoje aí para cumprir mais um objetivo da FAEG Jovem, então, hein? Sim, com certeza. A gente está tentando realizar aqui para os produtores mais locais algumas lives que tentam auxiliar, né, de alguma maneira o dia a dia deles. E hoje a gente está tendo a sua ilustre presença aqui. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, João. Estou aí, estou à disposição e vamos bater papo aí, vamos falar sobre fertilidade do solo, vamos trocar ideia. Galera que está participando aí, que está assistindo também, tamo junto. Mandar um abraço aí para a Sônia Bonato aí, que está assistindo a gente, mandou uma boa noite, grande abraço e tamo junto todo mundo aí. Valeu, galera, valeu pela presença e vamos embora. Vamos embora. Então, acho que desde já eu gostaria de deixar bem claro que nosso intuito mesmo aqui é tirar dúvidas. Eu tenho um mapinha de perguntas aqui para a gente abrir o tema, né? Para a gente discutir sobre. E qualquer pessoa que tenha algum tipo de dúvida, mande nos comentários, né? Que eu vou repassar a pergunta para o Diego. Vai ficar uma coisa bem bacana, bem dinâmica. Certo? A primeira pergunta aqui que eu separei, Diego, seriam quais os principais pontos onde o produtor peca no manejo da fertilidade do solo, né? Essa ciência que já é tão antiga, que já é utilizada, mesmo que indiretamente há tanto tempo, e tem muita gente que não dá a credibilidade que ela merece. Nesse tempo que você tem de experiência, onde que você vê que é o principal gargalo dos produtores? Então, João, Existem alguns pontos, né, que é importante levantar nesse caso, que eu tive a oportunidade de presenciar aí ao longo da minha caminhada dentro do agro, né, dentro da agronomia. E uma coisa que eu percebo bastante é que o tipo, né, os produtores rurais, eles são pessoas que cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua ideia, tem a sua cultura, né? Cada um vem de uma família, de uma influência diferente, e isso leva a que a gente não consiga generalizar muitas coisas, né? Porque vai desde aquele cara que gosta muito de tecnologia, que tem um envolvimento com softwares, né? Que usa as análises, que quer saber cada vez mais, que é curioso, e tem também aqueles caras que às vezes se dedicam mais a um ponto, né, e a outros menos, né? Então, assim, quando a gente fala de fertilidade do solo de forma geral, a gente tem alguns cenários, né? E pelo que eu percebo, se fosse para elencar os principais erros, né, do que eu presenciei, eu acho que o principal deles seria o produtor não dar, talvez, aquela importância necessária para uma análise de fertilidade, né? De repente, o que acontece? Muitos acabam fazendo a análise meio que para cumprir tabela, porque precisa, mas não toma aquele cuidado, né, de fazer uma amostragem em que tenha um critério bem definido, né, de ter um relacionamento com o laboratório, de criar esse relacionamento para poder trocar ideia.
você comparar os resultados ano a ano, né, para você criar um histórico, de repente, de uma evolução, né, para você conseguir ver, de repente, numa análise de solo que você faça todo ano, você vê o que está melhorando naquele solo, o que seu manejo está fazendo com que evolua, né, em níveis nutricionais, em matéria orgânica, né? Então, assim, muitos não veem com a importância que poderia haver, né? E nós temos também o lado de quem também gera muita informação, gera muitos dados e depois não sabe muito o que fazer com isso, né? Isso é minoria, mas é algo que tem acontecido, né? Porque com essa história da tecnologia, a gente vê acontecer muito isso, né? Que de repente tem muita informação e daí na hora de trabalhar com ela fica um pouco difícil. Então, eu acredito muito que nesse sentido os principais erros eles estão, primeiro, em muitas vezes não levar em consideração esse critério e segundo, de repente achar que todas as análises vão responder todas as perguntas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em análise química do solo, né, vamos supor que a pessoa tenha uma análise física, que é uma análise biomanométrica básica, e faça análise química regularmente, né? E, de repente, a pessoa tem um bom critério, o produtor rural tem, né, o técnico que atende tem um critério bacana, mas, de repente, não bate com a produtividade de determinado talhão, né? Então, isso não quer dizer que a ferramenta da análise de solo ela não funciona nesse caso, né? Ela mostra determinados fatores que são interessantes de serem levados em consideração, mas ela não mostra tudo, né? Então é muito importante aliar essas medições, esse conhecimento técnico, né? Toda a base de literatura, de ciência que a gente tem por trás do conhecimento de fertilidade do solo, aliar ao conhecimento da área, né? A experiência do produtor, e é por isso que esse histórico, né, de análises com o conhecimento do produtor, com produtividade, isso tende a ajudar a gente a tomar decisão, né? Mas a gente nunca pode usar como muleta, tipo, olha, eu tenho aquela análise, ela deu errado, não deu certo o que eu fiz, então não serve, né? E também não pode também subestimar demais, né? São os dois pontos aí que eu queria trazer, né? Tem gente que é demais, tem gente que é de menos, mas daí fica... o ideal é, como tudo na vida, né? Nunca ser muito nem pouco, né? Ser ali na dose correta de atenção com esse tipo de ferramenta, que é, por exemplo, a análise de solo, as análises de solo, né? Que a gente tem à disposição para estar usando, para estar auxiliando a gente a tomar de decisão no campo. Com certeza. Como você acabou de dizer, né, o primeiro passo seria fazer a análise de solo. A gente pode considerar isso como o fundamental para começar a se construir a fertilidade dos perfis do solo. Mas uma coisa que eu acho que é bem pertinente e que entra na minha segunda pergunta é que uma vez que a gente comece a realizar esse trabalho de renovar a fertilidade dos perfis do solo, como que a gente vai realizar a manutenção? Como é que faz para manter o padrão produtivo? Porque eu acredito que isso seja mais difícil do que propriamente montar a fertilidade do solo, é mantê-la fértil, né? Como é que a gente vai realizar esse processo para deixar esse solo sempre com pico máximo de produtividade? Então, João, eu acho que é importante a gente entender o solo como que ele realmente é, que ele é vivo, né? Ele é um elemento vivo na natureza, né? Nos ecossistemas agrícolas. E a gente entendendo ele como vivo, a gente tem que saber que ele tem uma saúde, né? Então, uma coisa que eu tenho falado nas últimas lives, né? É que nós temos dois tipos de conceitos sobre solo. A gente tem o conceito de qualidade de solo e a gente tem o conceito de saúde de solo, que é um conceito um pouco mais recente que leva muito em consideração biologia de solo também, né? E como que esse conceito faz mais sentido é porque o solo ele tem a parte física, ele tem a parte química, mas ele tem a parte biológica que influencia muito nesses outros dois fatores, né? Porque você pega, por exemplo, essa garrafa minha aqui de água. Essa garrafa, eu posso dizer, nossa, essa é uma garrafa que tem qualidade, né? Ela dura bastante, é uma garrafa que, né, se cair no chão ela não quebra,
Isso tem qualidade, né? Agora, você não pode chegar e falar que um animal, por exemplo, tem qualidade, que uma planta tem qualidade, né? Um termo saúde é muito necessário nesse sentido, porque a gente quebra a nossa crença de que aquilo é simplesmente um substrato, que a gente vai adicionar coisas e vai tirar coisas, e isso vai se manter sempre, quanto mais a gente colocar, mais a gente vai tirar, né? Então, esse cuidado com o solo, ele é muito importante. Então, quando a gente passa a enraizar essa crença de que o solo precisa ter uma saúde, que a gente precisa cuidar dele para manter ele produtivo, né, mas de uma forma saudável, muda muitas coisas na nossa forma de pensar em como realizar esse manejo. Então, existem uma série de manejos que você leva em consideração muito mais essa parte de biologia de solo, e isso traz consequências como a própria física e a química também acabam sendo consequência desses benefícios, que são os manejos de solo conservacionistas, né? Então a gente tem um exemplo clássico aí, né, que não é novidade para ninguém, que é o próprio plantio direto, que traz aí uma condição de solo, né, de decomposição daquele material orgânico que fica na superfície mais lenta, né, uma proteção de solo. Isso ajuda aí contra a erosão, ajuda muito na biologia do solo e ajuda esse solo a agregar matéria orgânica a longo prazo, principalmente porque, ao contrário do manejo que você revolve o solo, que você aumenta muito a atividade biológica e consome todo esse carbono, e você tem muita mais chance de perder o solo, aquilo fica mais a longo prazo, né? Você aumenta o tempo de permanência desse carbono no solo. E isso é um processo de longo prazo, né? Então, para você ter uma produção boa a longo prazo, depende muito de como você vai pegar esse solo. Como você mesmo falou, muitas vezes, se você pega um solo e você faz um manejo nutricional e vai lá e tem uma produtividade legal no primeiro ano, mas será que você fazendo esse mesmo manejo a longo prazo, você vai estar caminhando para uma progressão, né, de um estágio produtivo, ou você vai estar, de repente, exaurindo o seu solo, né? Agora, nessa visão de saúde de solo, você fazendo práticas conservacionistas, como rotação de cultura, como plantio direto, muitas vezes aí uma integração de culturas, né, consórcios e tudo mais, você vai estar com esse raciocínio trabalhando para que progressivamente seu solo ganhe matéria orgânica, ganhe qualidade, ganhe fertilidade, e com certeza pode ser que num ano sim ou ano não você não tenha um crescimento produtivo muito grande a curto prazo, mas a longo prazo, você agregando essa matéria orgânica, com certeza você vai chegar mais próximo de ter um solo mais produtivo no futuro, né? Com certeza, com certeza. Você colocou muito bem a respeito do SPD, né, do Sistema de Plantio Direto na Palha, que é uma coisa fantástica, né? Graças à criação da palhada no solo, que vai auxiliar na infiltração de água, vai contribuir para a criação de matéria orgânica nos colóides ali do solo, vai aumentar a CPC de solo. Então, é uma coisa que todos deveriam adotar, né? Mas que não é muito realizada. Técnicas conservacionistas, no geral, são muito eficientes, só que aqui na nossa região, né, na região de Tumbiara, que é no sul aqui do Goiás, divisão com Minas, fica bem do lado de Minas, a maioria das culturas que são plantadas aqui, o pessoal ele não realiza meio que uma rotação, ele realiza uma sucessão que é muito eficiente, que seria o milho e a soja, né? Acho que não só aqui, mas como em boa parte aí do Brasil. Mas como que a gente poderia implementar a rotação, realmente rotação de culturas nos sistemas produtivos econômicos? Em vez de ficar só nessa sucessão de milho e soja, como é que você acha que seria que poderia se dar um passo para se chegar a esse ponto aí de todos fazerem rotação de culturas, tentar dar viabilidade a outras culturas, né? Tentar dar uma importância econômica também, e não só ficar utilizando, ficar viciando o solo, né? Em milho, soja. Quando planta diferente, planta algum sorgo. Como é que você acha que a gente poderia, se é possível, chegar a esse aspecto? Então, João, é muito possível, né? Eu acho assim, a gente tem duas coisas, né? Tem muitas coisas que a ciência já mostrou, né? E que muitas fazendas aí, modelo, já fizeram, e nós temos muito para se conhecer ainda. Então, eu gosto sempre de falar isso porque
apesar da gente conhecer muita coisa no manejo conservacionista, na agricultura de forma geral, né, a gente tem muito conhecimento gerado nos últimos anos aí no Brasil, e é muito importante a gente se basear nisso, mas sempre tem espaço para se conhecer mais, né? Todo ano tem aí novidades no mercado, coisas para a gente testar, coisas para a gente entender melhor e evoluir sempre no manejo agrícola, né? Sobre isso que você falou, da sucessão de culturas e uma rotação, né? E de repente aí situações até de consórcio, né? Em determinadas situações são feitas, né? Mas o que fazendas de alto potencial produtivo fazem um pensamento e um planejamento a longo prazo, né? Então, de repente, que nem você falou, aí é muito milho e soja, milho e soja. O milho e a soja, eles combinam muito bem, né? E isso já é um avanço do que é aquela sucessão de culturas que, na verdade, não é sucessão, que você planta a mesma cultura, né? O plantio contínuo, né? Já é uma evolução e elas combinam muito bem, porque uma é gramínea, a outra é leguminosa, então elas conseguem na sucessão quando você planta o milho, você tem o nitrogênio da soja, e quando você entra com a soja, a palhada do milho não prejudica tanto a questão da fixação biológica de nitrogênio, que consegue ajudar a soja a repor esse nitrogênio, né? Então isso combina muito bem, mas você pensar numa fazenda produtiva nesse planejamento de longo prazo, você não faz assim o planejamento de safra, né? Você faz um planejamento, de repente, para 5 anos ou para 10 anos, e nessa rotação, de repente, você entra com outras coisas, como algodão, como girassol, né? E isso, assim, um exemplo para vocês manterem com culturas, muitas vezes até cana-de-açúcar, né? Tem gente que acaba entrando numa rotação com cana-de-açúcar também, no sentido de ficar um tempo com cana, depois voltar e fazer outro tipo de manejo, né? E essa é uma forma de você agregar também, que nem você falou, você está viciando aquele solo em milho e soja, né? Imagina que a biologia daquele solo ele vai estar por muitos anos sendo selecionada por aqueles materiais de decomposição, que vão ser aqueles materiais ou de milho ou de soja, ou de milho ou de soja, e você trazendo essas culturas diferentes no tempo, você consegue agregar diversidade no tempo, né? Não precisa necessariamente a diversidade estar junto, mas ela pode estar no tempo. E aí você vai ter, de repente, com o passar dos anos, né, não vai ver muitas vezes um resultado a curtíssimo prazo, mas de repente, depois de 20 anos, 30 anos, você tem uma diferença de materiais de decomposição nesse solo que vão selecionar micro-organismos diferentes para decompor, e você vai ter uma diversidade biológica que vai ajudar, com certeza, aí futuramente, a você ter uma condição melhor, né, você ter um solo mais equilibrado, tanto física, química e biologicamente, que é muito importante, né, a gente levar em consideração todos os pilares. Outras formas de se fazer isso, né, claro que isso depende do clima de cada região e tudo mais, mas seriam as integrações um pouco mais intensas, né, que daí seria levando em consideração, de repente, uma integração lavoura e pecuária, né, ou até lavoura, pecuária e floresta, você está intercalando aí culturas e pecuária e lavoura, e isso acaba trazendo benefícios para o sistema, né? Só que é um planejamento muito mais complexo, né? Que não pode ser pensado safra a safra, tem que ser uma coisa de longo prazo, muito bem pensado, levando em consideração o clima da região, potencial, principalmente econômico, né, dessas culturas na região, né? Será que isso vai ter uma saída boa? Será que vai... que é uma região que tem esse potencial de absorver esse tipo de manejo, né? É muito importante levar em consideração tudo isso, né? A adaptação dos maquinários, de repente o produtor ele tem maquinário para fazer algum tipo de manejo e ele mudar assim para uma coisa muito diferente também. Qual investimento vai ter que fazer, né? De repente vai ter que investir em irrigação, né? Em estrutura, em barracão, né? Não é uma coisa tão simples, né? A gente falando assim parece que, pô, é muito fácil, é só você mudar, fazer um monte de cultura, tudo variado e tal, vai ficar lindo. Mas é importante para o solo, mas eu acho que tem que ser algo muito bem planejado, algo bem estruturado, bem conversado, conhecer a região e principalmente o mercado local ou o mercado potencial, né? Não só local, né? O mercado potencial para você poder estar escoando essa produção e fazendo com que isso seja sustentável economicamente também, né? Senão, se não for economicamente viável, então não é bom, porque tem que ser bom para o produtor rural, senão não adianta, né? Sim, com certeza. Senão, se o produtor não conseguir se sustentar, né?
não conseguir pagar as contas é uma coisa complicada. Mas realmente, eu concordo com o seu ponto de vista, que é um planejamento muito mais complexo, que as pessoas às vezes talvez não tá com essa vontade, né, de fazer esse planejamento a longo prazo, tá pensando daqui a 5, 10, 15 anos, até mais, né, se for pensando no caso das árvores aí, que eu acho que fica pronto em 12 anos. Mas e para uma pessoa pensando em uma coisa menos complexa? Vamos voltar ainda à nossa sucessão de culturas, milho e soja. A gente vou dar um exemplo aqui, existe um produtor que está com o seu solo com níveis de fertilidade críticos, aqueles bem abaixo do que o mínimo que qualquer tipo de cultura comercial exija. Esse produtor que pensa em fazer o revigoramento do seu solo, voltar com a fertilidade dele, ele vai ter que gastar alguma quantia, né? Dependendo do grau de degradação ali que a área se encontra. Se ele fizer um investimento bom, um investimento pesado, que realmente, efetivamente vai contribuir para o aumento de produtividade dele, em quanto tempo, aproximadamente, ele vai conseguir retornar o dinheiro que ele investiu como lucro e começar a ter lucro efetivo, né? Lucro líquido mesmo. Aí, João, eu vou te dar uma Assim, resposta, que é a resposta famosa de todo agrônomo, que é depende. depende. Assim, é claro que foi uma coisa colocada bem superficial, né? Não falei a quantidade de terra, eu não falei qual que são as culturas que foram tidas ali anteriormente, se aquele solo... É uma coisa complicada, né? Mas você tem algum exemplo desse que, mais ou menos como eu te falei, que você pode dar uma abertura, Então, João, na verdade, assim, depende muito, falei brincando, né, mas na verdade é verdade, depende mesmo de algumas condições. Só se a gente for pensar, vamos pensar só no solo, né, teria que identificar o porquê que não é produtivo, o porquê que é considerado degradado, né, se o que aconteceu, um histórico, de repente perdeu muita matéria orgânica, ou é um solo mais arenoso mesmo, ou de repente é um solo que ele não tem o potencial de produzir quanto se pensa, né? Eu acho que esse diagnóstico inicial, ele é o primeiro passo para entender aquela condição, né? E de repente o que precisa ser feito. Nem sempre você vai precisar gastar de repente muito dinheiro para ter uma recuperação, né? Mas tudo bem, vamos considerar que precisa investir, né? E daí, de repente, ele precisa investir uma quantidade ali de corretivo, de calcário, né, para corrigir uma questão de acidez. Ele precisa investir uma cultura de cobertura, alguma coisa nesse sentido, né, uma adubação verde. E depois na cultura principal, né, que ele vai começar, ele vai precisar investir em adubação. É possível, né, dependendo do grau de degradação do solo, em que tenha que ficar nos primeiros anos aí trabalhando esse solo, né, para que você consiga ter uma lucratividade futura. Então, fica complicado, de repente, se o cara tem toda a área desse jeito, né? Mas o importante é tentar ver nesse ponto, né, de repente, o que ele pode fazer naquela área menor, né? Então, assim, muitas vezes o que limita as opções, né, e até a visão do técnico ou do produtor é pensar na área total. De repente, fazer para a área total, eu vou demandar muito insumo, muito investimento, uma estrutura muito grande, talvez até tempo, de repente, dependendo do maquinário que ele tem à disposição. E, na verdade, ele poderia manter como ele está fazendo, já está degradado mesmo, já faz muito tempo, né? Já está em outro sistema. Você quer mudar, você quer recuperar, você não precisa mudar tudo de uma vez, né? Então você separa uma área e começa a recuperar ela, né? Recupera aos poucos. Dependendo da cultura, isso é até mais rápido de acontecer, né? Mas esse é o tipo de visão, né? Já que não dá para mudar tudo, já que não dá para fazer um super investimento, e normalmente quando está numa condição assim, numa fazenda totalmente degradada, isso é realmente um problema. Então, a dica que eu deixo é fazer isso por partes, né?
Então, separa aquele talhão que você quer recuperar, estuda ele, faz esse ano, se não dá para fazer tudo, né? Eu acho que isso é importante, porque daí você vê também o que aquilo está te trazendo de resultado, né? E muitas vezes, se você é o técnico e vai falar com o produtor rural, você que está assistindo aí também, né? Você vai lá e mostra, de repente, que aquela técnica está trazendo resultado, porque às vezes a resistência é muito assim, putz, mas eu vou ter que investir nisso, e será que vai trazer mesmo resultado que o técnico está me passando? Né? Então essa é uma forma de você gradualmente ir recuperando aquele solo, aquela área, e assim você chegar num patamar produtivo muito melhor no futuro. Sim, com certeza. Isso aí é muito interessante, o jeito que você colocou, porque, como você disse anteriormente, tem aquele produtor que é menos curioso, aquele produtor que acredita que o método que ele está desenvolvendo é o mais eficaz e que está dando a produtividade que para ele já está adequada. E dessa forma, fazendo por parte, né, pegando um talhão, dividindo um talhão ali da propriedade, consegue mostrar os resultados para ele, consegue mostrar que aquilo vai ser rentável no futuro e a partir daquilo ali tentar implantar em toda a fazenda. Mas eu acredito que hoje, nesses casos assim, tem-se muito a deficiência em saber como se utilizar de maneira mais eficaz, mais eficiente, os corretivos e os fertilizantes. Como que a gente faz isso? Depois que a gente pega a análise de solo ali, qual que é o primeiro passo para poder tornar o nosso solo efetivamente produtivo? Como é que a gente faz para utilizar melhor aí esses insumos e esses fertilizantes? Boa, João, excelente pergunta, cara. Pensando nesse planejamento, né, até aproveitando aí que a Késia Marcília mandou aí, planejamento é muito importante nessa situação, né, e é importante em todas essas situações mesmo, né, e aproveitando esse gancho que ela mandou aí, é tudo uma questão de você fazer o planejamento correto e nesse caso, você começar por etapas, né? Então, vamos lá, você colocou, né, João? Chegou a análise de solo. O mais importante para você, o que você vai fazer quando você pegar uma análise de solo, né, principalmente se você não tiver muita prática, primeiro olha a necessidade de correção daquele solo, né, ou daqueles talhões, né? Então, é muito importante você olhar, por exemplo, se na sua região, com o boletim da sua região você usa, né, eu uso bastante a saturação de bases, por exemplo, para começar a me guiar nesse trabalho de correção, né? Então, é um ponto que você pode olhar se a saturação de base está de acordo com o potencial produtivo da sua cultura, né? E você olha pH, olha saturação de base, olha CTC, para você conhecer um pouco mais o solo, se ele é um solo mais pesado, se ele é um solo, muitas vezes, com menor capacidade de troca, então ele é um solo mais leve, né? E com isso você consegue fazer a conta, né? O cálculo com base na saturação de bases, e na CTC você consegue fazer o cálculo de quanto você vai estar usando de corretivo, né? Então é muito importante nesse momento também você olhar cálcio e magnésio, né? Para você ver como que está a relação entre eles, né? Para ver se você vai usar um calcário calcítico ou um calcário dolomítico, que é um calcário dolomítico, para quem não sabe, estiver assistindo, é um calcário mais rico em magnésio, né? Isso são alguns pontos que você pode ir alinhando. Claro que depende muito da região, né? Muita gente às vezes fala, mas meu solo eu tinha que usar o calcário calcítico, mas não tem calcário calcítico na minha região. Usa o calcário dolomítico que tem na sua região, então. Senão você vai ter que trazer calcário calcítico de outra região, vai gastar dinheiro pra caramba, porque o mais caro no calcário é o frete, né? Então, assim, isso já seria um ajuste fino. Então, o mais importante é a correção do solo, né? Você alinhar essa correção. E ela não vai acontecer também, outra coisa que muita gente... que é muito difícil você acertar, assim, né? Você pega um calcário de qualidade, tá tudo certo, você faz a correção, né? Primeiro que aplicar calcário, muitas vezes aquele negócio vira aquela fumaceira lá, você fica é complicado, mas é importante você ter essa ideia de que esse é um trabalho de longo prazo. Muitas vezes você faz um ano, você não vai bater aquela conta no ano seguinte, você faz a amostragem, bateu certinho, tá ótimo, nunca mais preciso fazer. Não, você vai acompanhando, você vai corrigindo, você vai fazendo, né? E daí você vai chegando naquele ideal. Então é muito importante você olhar isso. Primeiro, a correção de solo. Tem muita gente que atropela, tem muita gente que não considera, fala, deixa pra lá, calcário não serve pra nada mesmo, porque... Não serve pra nada não, né? Não falam isso, mas fala assim, o calcário eu já usei várias vezes e não deu certo.
porque às vezes vê a visão do calcário como adubação, e na verdade o calcário ele vai criar uma condição para o solo para o aproveitamento do adubo, né? Então daí às vezes acaba atropelando porque teve uma experiência ruim no passado, ou porque achou que ia fazer a correção noturna e está tudo certo e meio que desencanou, e daí entra com a adubação. Vai entrar com a adubação, vai estar jogando dinheiro fora, muitas vezes, porque o aproveitamento daqueles nutrientes não vai ser efetivo, porque o pH não vai estar no seu teor ideal para o aproveitamento e absorção daqueles nutrientes, né? Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a correção do solo, depois que está tudo certo, tudo redondo, daí você vai para o manejo de adubação, daí você vai olhar o que você... Depende da sua cultura, né? Qual que é a exigência da cultura, se você vai fazer uma adubação de preparo do solo, se você vai fazer uma adubação de plantio, uma adubação de cobertura, ver as quantidades, a necessidade da cultura, e aí você pode ir também para as fontes de adubação, né? Porque se a gente for falar de um manejo de adubação, que ele seja efetivo, que ele seja eficiente, a gente tem que considerar algumas coisas, né? Entre elas, a gente tem que considerar a época de aplicação, que é muito importante, dependendo do nutriente, ele vai ser aproveitado num momento ou em outro, né? A gente tem que levar em consideração o local de aplicação, né? A forma de aplicação, a gente tem que levar em consideração a dose, claro, né? E a fonte desse nutriente, né? Como que ele vai disponibilizar mais devagar, mais rápido, qual é a fonte, qual a forma de aplicação, né? Então isso é importante a gente pensar na adubação para colocar no planejamento, como já foi mencionado aí, para que você tenha aí o máximo de potencial para não errar, porque a agricultura é isso, a agricultura é você ter o máximo de conhecimento, de análise, de planejamento para você errar menos, porque tem clima, porque tem mercado, porque tem a máquina que dá pau lá na hora, porque você vai estar fazendo uma operação com a máquina lá e vai começar a chover, e depois não para de chover, e aquilo que você planejou vai pro ralo. Então, é aquela coisa que você planeja tudo para na hora do vamos ver mesmo dar umas coisas erradas, mas se você não tivesse planejado ia ser pior ainda. Com certeza, são muitas variáveis envolvidas, né? São muitas variáveis, cara, são muitas variáveis. O Canuto, ele fez uma pergunta aqui, quando se aplicar o gesso agrícola, que concilia muito aqui com a minha próxima pergunta, que seria, é fundamental utilizar a gessagem para ter alta produtividade? Porque tem toda essa questão do calcário, né? Dele aumentar a quantidade de cátions básicos, né? Na parte menos profunda do solo, né? Ele de 0 a 10, 0 a 20, dependendo da quantidade. O gesso ele vai levar o calcário lá para baixo, vai meio que desestruturar o alumínio, né? Que pode ser um impedimento ali para o cultivo adequado das plantas. Qual que é a sua opinião sobre o gesso? É um elemento que é fundamental para ter alta produtividade ou dá para ficar sem o gesso e conseguir uma produtividade ali que é bacana? Dá para ficar sem o gesso. Polêmica, hein? Porque tem toda a questão do frete também, né? Porque às vezes tem que trazer de longe e acho que o transporte dele seria o maior gargalo, né, também, desses materiais. Na verdade, assim, João, o que eu falei que dá para ficar sem, né? Na verdade, depende pra caramba. Essa tem uma resposta que depende muito de várias situações, né? Mas vamos pensar no gesso. O gesso como o seu efeito no solo e também fonte de nutriente, né? O gesso, ele é uma boa fonte de cálcio e de enxofre, né? E se a gente for comparar ele com outros insumos, né? Você citou o calcário mesmo. O gesso ele é muito mais solúvel que o calcário, por exemplo, né? Então, nós temos uma situação que muita gente aproveita a calagem, já faz gessagem, já faz tudo junto, né? E beleza, tudo bem, né? Mas o que vai acontecer? Você vai ter uma solubilização, desse gesso muito mais rápida do que daquele calcário que você está aplicando, porque ele é muito mais solúvel, né? Então, o efeito que ele vai ter no transporte de cátions em profundidade, que ele faz com cálcio, com magnésio, porque o que acontece? O gesso ele é um sulfato de cálcio. Ele, na hora que ele cai no solo e se solubiliza, ele libera um sulfato, né? O sulfato ele vai ajudar a carregar o cálcio e o magnésio em profundidade, né? E esse sulfato ele vai fazer isso com o cálcio e magnésio que já está lá no solo e não com aquele do calcário, né? Então isso vai um pouco do momento de aplicação. O que o gesso faz que o calcário não faz? Já que você colocou essa comparação um pouco aí, o calcário ele ajuda a corrigir o pH.
O gesso, ele neutraliza alumínio em profundidade. Então, ele não ajuda a corrigir pH, porque ele não libera a hidroxila, né? O calcário, no ato dele se disponibilizar no solo, né? Se ele solubilizar no solo, ele libera hidroxila, né? Que é o OH-. O OH-, ele junta com o H+, que o H+ é o que dá o potencial hidrogênio iônico, que é o pH do solo. Como a escala logarítmica é invertido, essa doideira, né? Por quê? Porque são valores muito altos, então se usassem os valores originais de quantidade de hidrogênio, ia ser uns números altíssimos. Então usa-se o pH como escala logarítmica. Então quanto menor o pH, mais hidrogênio tem no solo, né? Então quando o calcário libera hidroxila no solo, ele reage com o hidrogênio e vira água. Então ele tira hidrogênio do solo. Então, ele aumenta o pH, né? Ele tira o ácido, né? O hidrogênio do solo. E o gesso não, o que ele vai fazer? Ele vai levar o cálcio magnésio em profundidade, lá eles vão se dissociar e ele vai reagir com o alumínio, né? E deixando o alumínio numa condição insolúvel, né? Ou indisponível para a planta. Então, quando que o gesso, nesse sentido, ele é bacana? Quando você tem uma condição, né, de compactação química. Então, até vi esses dias, cara, uma postagem, eu não me lembro qual foi o Instagram, achei bem bacana. Se eu achar depois eu posto no Insta do Agro de Respeito, faço um repost de respeito lá, mas que era uma fotografia, né, da raiz que ela chegou no alumínio tóxico, né, uma escala microscópica, né, muito bacana, né, toda deformada e tal. Isso é uma compactação química. E como que você descobre se tem uma compactação química? Fazendo uma análise de solo de 20 a 40, pelo menos, dependendo da sua cultura, ou até 40 a 60, dependendo da sua cultura, e ver se o teor de alumínio nessa profundidade ele está num teor tóxico, pela quantidade de alumínio que tem na sua CTC efetiva, né? E daí tem tabelas para isso, né, que você consegue comparar para determinadas culturas, quantos por cento que tem em tal, e daí você vê. Agora, você está numa condição dessa, você tem uma compactação química em subsuperfície, o gesso, ele é super bom nesse sentido, porque ele vai fornecer cálcio, vai fornecer enxofre, e ele ainda vai ter esse efeito de condicionamento de subsuperfície, né? Agora, de repente, se você trabalha com uma cultura irrigada, né, e você vai construir toda a sua fertilidade na superfície do solo, e você nunca vai depender de uma planta aprofundar suas raízes, né, aproveitar essa subsuperfície, talvez esse potencial dele seja um pouco diferente, né? Mas como não é a realidade das maiores áreas aí agricultáveis do Brasil, então ele é muito eficiente em diversas condições nesse sentido, né? Então é preciso primeiro ter um diagnóstico e depois você usar com esse fim. Outra função do gesso, como eu falei, ele é uma boa fonte de enxofre, né? Normalmente uma fonte mais barata até de enxofre. Então, muitas culturas, principalmente, né, na verdade todas as culturas, porque o enxofre é um macronutriente, né, ele é essencial para qualquer cultura, mas principalmente nas gramíneas, ele é super importante, né? Ele tem uma exigência muito grande, né? Então, muitas vezes você pode usar o gesso como fonte de enxofre. Por que nem sempre precisa ser o gesso? Porque tem muitos adubos no mercado que são fonte de enxofre. O próprio super fosfato simples tem enxofre, né? De repente, dependendo da sua cultura, se for uma cultura de alto valor agregado, você vai usar muitas vezes aí um sulfato de potássio, porque o cloreto de potássio de repente não combina aí com o tipo de cultura que você está trabalhando, né? Não vai bem, tem isso também. E daí você vai fornecer enxofre dessa forma, né? Entre outros fertilizantes especiais e muitas coisas que tem no mercado, né? Como o próprio enxofre elementar, né? Que é uma forma de você fornecer enxofre, né? Se eu não me engano, chega a pureza muito alta, né, de enxofre. E só que daí a diferença do enxofre elementar para o gesso é que ele vai precisar passar por um processo de mineralização, como se fosse um adubo orgânico, né? Por exemplo, ele vai precisar mineralizar no solo para fornecer aquele enxofre. Esse enxofre, quando dissociar, virar sulfato, ele vai ter até uma função semelhante à do gesso agrícola, né? Mas ele é mais a longo prazo. Mas aí, por exemplo, você vai pegar uma cultura que ela precisa muito de gesso, principalmente nos estágios iniciais, porque você não tem muito gesso na superfície do seu solo. Desculpa, não tem muito enxofre na superfície do seu solo, ela precisa do enxofre. Daí é melhor você entrar com gesso, que ele solubiliza mais rápido, e às vezes um enxofre elementar para longo prazo disponibilizar o enxofre, né? Você pode casar o manejo, ou de repente se tem muito enxofre na superfície, o que é mais difícil, porque o enxofre é um ânion, ele costuma descer no perfil do solo, né?
Essa é uma coisa muito interessante também, né? Ô, João, é legal comentar que é muito engraçado isso, né? Que a gente tem a camada arável, né? Como você falou, a camada superficial, que a gente chama de camada arável, apesar de muita gente não arar mais o solo, né? Na superfície, como sendo a camada mais fértil. Mas no caso dos ânions, como o caso do enxofre, ou no caso do nitrato, eles se acumulam embaixo. Então, às vezes, você tem bastante enxofre acumulado de 20 a 40 de profundidade e de 0 a 20 não tanto. Né? Então, é importante levar isso em consideração também. É por isso que a análise de solo e profundidade é tão boa, porque você vê nível de enxofre, você vê possibilidade de uma compactação química com alumínio, né? Entre diversas outras coisas aí que vai te ajudar a tomar decisão no campo. Né? Sim. O Kaká Cândido, ele mandou uma pergunta aqui no chat, perguntando a respeito da supercalagem e como resolver o problema caso ele exista. Quais os efeitos... o efeito da supercalagem, como... Desculpa aí, João, que cortou um pouco só o que você falou, cara. Ah, cortou? Tá me entendendo bem agora? Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Então, o Kaká Cândido, ele mandou uma pergunta aqui no chat, perguntando sobre a supercalagem e como resolver esse problema caso ele ocorra, caso tenha esse acontecimento de excesso de... O solo é um negócio complicado, porque, assim, até uma coisa importante, né, a gente pensar em química de solo, é muito mais difícil você corrigir algo exagerado do que você corrigir algo que foi menos, né, que você subdosou, de repente, uma determinada aplicação de algum insumo, de algum fertilizante, né? Então, a supercalagem é legal que você evite que ela aconteça primeiro, né? Eu sei que essa não foi a pergunta dele, mas só para comentar rapidinho aqui. Então, como que você evita que ela aconteça? Situações de sistema de plantio direto ou sistemas que você não vai remover o solo e você precisa de uma necessidade de calagem, o ideal é você maneirar, de repente, nas aplicações de calagem aí, né? Não passar muito aí de 1,5 toneladas por hectare de calcário, né? E você parcelar isso para isso ir descendo no solo aos poucos e tudo mais, né? Agora, de repente, você tem uma condição de supercalagem. O que é a supercalagem? O que acontece, né? Você pega, vamos supor, você vai fazer uma análise de solo. O mais comum é fazer uma análise de solo de 0 a 20 centímetros de profundidade. Né? Você vai pegar, vai mandar para o laboratório, vai fazer a amostragem, né? A amostra simples, formar uma composta, manda lá. Quando vem o resultado, às vezes você olha e você vê, pô, o solo tá legal, né? Mas o que acontece se você tem uma condição de não revolvimento de solo, ou muito longo prazo, às vezes, ou até médio prazo, e você fez o calcário por cima, você vai ter, às vezes, nos 5 primeiros centímetros de solo, nos 10 primeiros centímetros, uma supercalagem, ou seja, uma condição de pH muito elevado que vai estar indisponibilizando micronutrientes, principalmente, fósforo, pode se ligar a cálcio, ficar insolúvel, você pode indisponibilizar boro, né, entre outros nutrientes aí super importantes, né? Então você está tendo uma supercalagem naquela região, né? Enquanto embaixo, muitas vezes, você está tendo falta. E na análise de solo você juntou tudo, mandou e você não identificou isso. Então é importante primeiro o diagnóstico, né? Você está numa condição assim, depende daí também, né? Vou voltar no depende do grau de supercalagem. É importante entender o que isso está ocasionando de problemas produtivos para sua cultura, né? De repente você pode estar trabalhando com gesso, né? Você pode estar trabalhando com gesso para levar em profundidade, você pode estar trabalhando com adubo nitrogenado à base de amônio para tentar reduzir esse pH excessivo na superfície, né? O próprio enxofre elementar tem um potencial também de redução de pH na superfície. Se estiver numa situação muito extrema, você pode entrar com essas técnicas, né? Agora, de repente, foi feito algum exagero, mas não está tendo algum problema produtivo, pode ser porque o calcário ainda está disponibilizando, depende da reatividade do calcário e tudo mais. Então, às vezes é melhor você continuar com o seu manejo comum, né? De repente, se você já usa uma adubação nitrogenada, à base de amônio, isso vai sendo corrigido, isso vai descendo, você vai usando gesso, isso vai arrumando, né? Então, é importante primeiro você diagnosticar, realmente é isso, está dando problema, vai dar problema, e daí você pode entrar com algumas medidas como as que eu comentei aqui. Belezura, eu acho que a pergunta ficou respondida, né? Esse método de como
solucionar o problema, né, de uma possível supercalagem, mas isso aí entra muito no que a gente estava discutindo anteriormente, né, Diego, de ter o planejamento e uma análise de solo bem feita, porque tem o caso do plantio direto, né, que é um caso excepcional, que tem toda a questão da palhada no solo e a calagem é uma coisa mais complicada, né, mas é aquela famosa, né, tem que ser planejado para dar o menor de erro possível. Você estava comentando um pouco mais anteriormente, sobre as transformações, né, de minerais que existem no solo. Os micro-organismos são grandes responsáveis por essas transformações que ocorrem no solo. Eles são fundamentais, né, para que toda a questão da matéria orgânica, para solubilizar algum tipo de nutrientes ali para as raízes. Como que a gente pode trabalhar em sinergia com eles no manejo produtivo? Os micro-organismos de solo, eles gostam de uma condição boa para viver, porque eles são como qualquer outro ser vivo, né? Então, qual que é a condição? A melhor condição para o micro-organismo, né? Ele está protegido. Então, esses sistemas conservacionistas, eles já ajudam, né? O plantio direto, mantém a cobertura de solo, cria uma condição de uma variação de temperatura, uma amplitude térmica mais baixa, né? Cria uma condição de umidade. Então, para ter o crescimento desses micro-organismos, a proliferação, a associação deles com as raízes, é muito importante ter essa condição, né? O que mais os micro-organismos gostam? Eles gostam de nutrientes, eles se alimentam de nutrientes, assim como as próprias plantas, muitas vezes mais rápido que as plantas, por isso a questão da relação CN, da rotação de cultura e tudo mais. Então, ter um solo bem nutrido em nutrientes é importante para esses micro-organismos estarem se desenvolvendo. O que mais que eles gostam? Raízes. Por quê? Porque as raízes não elas liberam substâncias orgânicas, os exudatos radiculares, né? Então, é muito comum você ter, muito comum não, é sempre a colonização da risosfera, que se chama, que é aquela região em torno das raízes, é muito maior, muito mais rica em micro-organismos que longe dela, né? Então, você trabalhar bem o solo, com uma boa nutrição, fornecendo nutrientes, mantendo o solo protegido, manejo conservacionista, tendo bastante raiz, ou seja, bastante produção de biomassa, bastante biomassa no sistema, porque se tem biomassa de parte aérea, tem biomassa de raiz também, isso fica lá para decompor, isso tudo vai ajudando o solo a ser enriquecido com esses micro-organismos, né? E nós temos aí outras práticas, como a adição de materiais orgânicos, né? Adição de diversos tipos de adubos orgânicos que nós temos no mercado hoje, adubos biológicos, tem adubos que são compostagem, né, compostos orgânicos, nós temos aí resíduos da agroindústria que são compostados, nós temos adubos orgânicos de fato, nós temos aí adubos biológicos hoje no mercado, fertilizantes especiais nesse sentido, que visam estimular a microbiota do solo, que nós estamos vendo aí muitas evidências bacanas de resultado. Então, existem várias formas de se fazer, né? E existem as formas de você prejudicar os micro-organismos. Então, todas as condições ao contrário dessas que eu falei aqui, você pode estar prejudicando esses micro-organismos, né? O que, na verdade, você não mata os micro-organismos, você acaba selecionando outros grupos menos diversos. Você acaba acelerando a decomposição de matéria orgânica quando você revolve muito solo, por exemplo, ou quando você não diversifica, você vai estar selecionando grupos muito específicos, né? E com isso você traz aí uma possibilidade de ter mais problemas com patógenos, com outras coisas. Então, quanto maior a diversidade no tempo, quanto maior você cuida ali do seu solo de uma forma a pensar na sua saúde, com certeza os micro-organismos vão estar colaborando ali para estar fazendo todas as suas funções ecológicas, né? Fixação de nitrogênio, tem as micorrizas que fazem associação com as raízes das plantas para absorção de fósforo, entre outros nutrientes. Temos os solubilizadores de fosfato que estão nos solos também. Com certeza. Então, Diego, eu só tenho a te agradecer. Foi, eu acho que um papo bem, bem esclarecedor. Infelizmente não deu para a gente responder as dúvidas, né, do pessoal que tinha perguntado na live anterior, mas gostaria de fazer o convite para você, para a gente poder realizar mais uma live futuramente. Eu acho que tem ainda muita coisa para a gente discutir e tem ainda muitas dúvidas do pessoal aí que participou, então eu acredito que outra live seria bem bacana, e eu te deixo o convite. Outro dia que você tem uma disponibilidade para a gente realizar a segunda parte dessa live e tentar tirar mais algumas dúvidas do pessoal e debater sobre outros assuntos sobre a fertilidade do solo. João, eu agradeço demais, João, agradeço por toda a sua cordialidade.
por ter aceitado o convite. O FAEG aqui de Itumbiara também é uma honra para a gente ter um profissional tão bacana fazendo essa live tão bacana aqui conosco. Então, muito obrigado mesmo, Diego. Muito obrigado mesmo. Uma satisfação gigantesca. João, eu agradeço muito também, é um prazer conhecê-lo, é um prazer conhecer um pouquinho mais aí do trabalho da FAEG Jovem Itumbiara e do trabalho da FAEG também, como você colocou na outra live. Me sinto muito agradecido mesmo por estar participando aqui, gostei muito do bate-papo e foi muito bom. Queria agradecer a todo mundo que participou, tanto da outra live quanto voltou, a galera que voltou para essa também. Tamo junto. Em breve a gente faz uma próxima live aí pra galera também. Valeu, João. Grande abraço. Manda um abraço para todo mundo aí da FAEG Jovem. E tamo junto. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Falou, Diego. Falou. Boa noite.